Olá, galera da segunda série do ensino médio, beleza? Tio Valtinho na área, aqui para você nessa aula de matemática massa, vem comigo. Eu sei, você estava pensando que a aula ia acontecer às 15 horas, mas você viu que tem uma programação NEL para você e agora, ao vivo, está apresentando a aula para você às 17 horas aqui com o Tio Valtinho, 17 horas e 30 minutos. Na verdade, você ao vivo comigo agora no YouTube, Facebook e agora vamos para a tela geral para a gente não perder tempo nenhum, porque hoje tempo é ouro, tá certo? Galerinha, tem o canal do Tio Valtinho, ó, vai lá no YouTube, te inscreve no canal, dá aquela moralzinha para a gente compartilhar essas informações de matemática bem divertida. Além disso, tem aí o registro do nosso tema da aula de hoje, representações da função do segundo grau. Pois é, conta para mim, produção. Função de segundo grau ou função quadrática, tanto faz o nome, primeiro nome ou segundo para representar essa função, beleza? Galera, vê só, você já vem acompanhando uma sequência de aulas comigo e com o Anthony, apresentando para você equação de segundo grau de diversas formas. Eu acho que de todas as formas possíveis a gente tratou aqui desse tema com você. E você ficou se perguntando para que tanta coisa de equação de segundo grau? Chegou o momento de aplicarmos com muita qualidade a equação de segundo grau a modelos de questões que se aplicam ou que se problematiza com situações do dia a dia. Então eu vou trazer para vocês aqui um conceito de função que você já estudou desde ano passado, desde o nono ano, tá certo? Função afim, função quadrática, ano passado função exponencial, etc. E aí a gente está revisitando esse tema, função quadrática. A aula de hoje, vamos compreender, ou relembrar, ou visitar novamente o tema, principalmente com o objetivo de compreender as representações gráficas dessa função quadrática ou função polinomial do segundo grau, beleza? Tela geral comigo, a gente agora vai mergulhar nessa busca pelo conhecimento. Você de lá e Tio Valtinho de cá. Vamos para a nossa aula. Então, galera, eu preciso definir com vocês a ideia de função quadrática. E a função quadrática ou função polinomial do segundo grau é toda função de R em R definida por essa estrutura que está aí em tua tela. f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, onde a, b e c são números reais, portanto, esse coeficiente a tem que ser diferente de zero, beleza? Essa é a condição. Galerinha, olha aqui na definição de função, é toda função de R, isso aqui é o conjunto domínio, tá certo? Domínio da função, aplicada em R, em chamado conjunto imagem, tá certo? Então você vai sempre lembrar que a função quadrática, ela tem domínio real e contradomínio também, ou conjunto imagem também real, beleza? Tudo tranquilo? Vamos embora, vamos progredir que o tempo hoje é ouro. Olha só, pessoal, o gráfico de uma função quadrática será sempre definido por uma figurinha que a gente conhece como parábola. Você já sabe disso também desde ano passado ou nono ano, como eu falei para vocês aqui no início da aula. Agora, toda vez que o meu coeficiente A da minha função quadrática vier positivo, a gente sabe que a concavidade da parábola é voltada para cima. Ela tem o desenho que está apresentando para a gente aí, tá certo? Então fica atento, toda vez que a gente tiver o coeficiente A da função quadrática positivo, parábola tem concavidade voltada para cima. Você não pode mais perder essa informação. Observe bem que toda vez que o coeficiente A for negativo, a parábola terá concavidade voltada para baixo. Exatamente. A gente vai apresentar daqui a pouquinho uma função, vamos jogar alguns pontos nela e você vai perceber que a composição da figura vai ser exatamente essa figura chamada parábola, que aqui na matemática a gente utiliza bem. A física também tem uma boa relação com essa figura. Eu queria cortar para mim, por favor. Eu queria que você fizesse um experimento em sua casa.
Você que tem aí na sua casa, do lado externo da casa, eu vou retratar bem do lado externo, tu tens ali uma torneira com uma certa pressão de água. Para aqueles que têm aí essa oportunidade de ter água na torneira. Eu falo isso porque o nosso país não é tão saneado como deveria ser. Mas eu tenho certeza que vai dar tudo certo para vocês aí nesse experimento. Tua torneirinha com muita pressão d'água, tu bota lá uma mangueira e pega essa mangueira e coloca a mangueira de forma inclinada e liga a torneira. Tu vai perceber que a água ela vai sair desse ponto da mangueira, ela vai atingir uma altura máxima e ela vai cair, não é verdade? Esse lançamento ou essa movimentação do fluido que a água representa no caminho que a pressão exercida pela torneira faz com a mangueira, vai trazer para você uma figura chamada parábola. Exato, isso associa esse conteúdo nosso àquele tema de física que você está acostumado a ver lá em lançamento oblíquo. Ou simplesmente se eu pegar aqui um objeto qualquer, por exemplo um piloto, arremessar esse piloto verticalmente para cima, ele sobe e desce para a minha mão. E das aulas de física você sabe que esse movimento é representado também por uma construção de um gráfico de parábola, ou seja, todo movimento que existe aceleração na física tem conexão com o tema da aula de hoje, com função quadrática. Beleza, galera? Olha, subiu, altura máxima, voltou. Então, toda vez que eu tiver uma função quadrática, onde o coeficiente A é positivo, parábola com cavidade voltada para baixo. Toda vez que eu tenho uma função quadrática com coeficiente A negativo, parábola com concavidade voltada para... No caso, eu falei ao contrário, né? Coeficiente A positivo, parábola com concavidade voltada para cima. Coeficiente A negativo, parábola com a concavidade voltada para baixo, beleza? Então, toda vez que a gente estiver fazendo lançamento de corpos, como por exemplo, a água da mangueira do teu experimento, ela sai da mangueira e vai até uma posição, tu percebe que a parábola tem concavidade voltada para baixo. Tu já sabe, eita, se eu tivesse uma função quadrática aqui, eu saberia que o coeficiente A dela estaria negativo. É exatamente o que acontece nas aulas de física. Você pode conversar com o seu professor depois. Professor, no lançamento oblíquo, qual é a variável que vai ter o coeficiente negativo? O que ela representa? O teu professor vai dizer para você com toda certeza, tá bom? Então, galera, presta atenção agora que eu vou continuar na tela geral. Vem para mim, você já sabe a função desse coeficiente A positivo ou negativo, que é tornar a parábola voltada para cima ou para baixo. Isso é importante para algumas questões que a gente vai ver daqui a pouquinho. Olha só, o termo C da função quadrática, como está escrita do lado aí em vermelho para você, é conhecido como termo independente e indica o ponto de intersecção da parábola com o eixo das ordenadas, que é o eixo Y. Olha, pessoal, presta atenção, o número que vier aqui sozinho, sem variável, olha, o coeficiente A tem variável x ao quadrado, certo? O coeficiente A é um número, B é um número, x é a variável, tá certo? Olha, A ao quadrado, AX ao quadrado, mais BX mais C. Tu percebe que C é uma letrinha que indica um número. Esse número vai ser exatamente esse ponto de conexão ou de intersecção entre parábola e o eixo Y da função. Lembrando para vocês que tanto faz eu representar uma função aqui por f de x ou simplesmente y. Ax ao quadrado mais bx mais c. Tanto faz a escrita de cima ou a escrita de baixo. Quando o contexto é de função, tanto faz chamar de f de x ou y, tá bom? As duas abordagens aparecem em questões. Galerinha, já sabemos o que significa o coeficiente A e o coeficiente C. E agora eu quero mostrar para vocês essa ideia daí de zeros ou raízes de uma função quadrática. Eu vou estar utilizando sempre aqui o termo raízes, tá bom? Vamos entrar no consenso. Os zeros da função quadrática ou raízes são os valores de x que anulam a função. Galera, aqui eu tenho o que eu chamo de f de x ou y, tá bom? E aqui eu tenho o x da função. Zerar o f de x é tornar esse valor do eixo y igual a zero, ou próximo de zero.
E isso vai acontecer nesse ponto aqui e nesse ponto aqui. Eu teria a primeira raiz x1 e aqui a segunda raiz x2. Ou seja, o par ordenado que está marcando esse primeiro ponto aqui, ó, é x1, 0. Tá certo? x1, 0. Deixa eu melhorar para vocês aqui para ficar bem bonitinho aí no texto. Vou colocar assim, ó, x1, 0. Beleza? Olha, o primeiro é a primeira raiz da nossa função e o segundo é o que torna o f de x igual a 0. E aqui o nosso segundo ponto é o x2, 0. Beleza? Dois pares ordenados marcando aqui essa conexão. Graficamente, os zeros ou raízes da função quadrática são as abscissas dos pontos em que o gráfico dessa função intersecta o eixo x. Galera, eu queria trazer para vocês aqui um conceito. Conta para mim, produção, por favor. Um conceito que muitas vezes as questões trazem um termo e você termina se acostumando com aquele termo e dá tudo certo. Não vai mudar a essência do problema. Mas observe, a palavra intersectar vem de intersecção. Olha, intersecção é ponto em comum, correto? Observe, alguns livros, algumas questões apresentam o termo interceptar ou interceptam-se. Ou seja, interceptar é encontrar e parar. Beleza? Por isso que aqui o gráfico em uma função, geralmente a gente considera que ele vai se intersectar, vai ter um ponto em comum e continua o crescimento ou decrescimento dele, beleza? Então vamos continuar a nossa ideia. Tela geral. Aqui, galera, as raízes da função, quando existirem, podem ser calculadas por essa estrutura que você está vendo aí, ó, menos b, mais ou menos, raiz quadrada do delta sobre 2a. É isso! Você sabe e conhece isso aqui como fórmula de quem? De tio Bhaskara. Isso, Bhaskara. E aí, essa fórmula de Bhaskara serve para a gente, com certa agilidade, calcular as raízes de uma função quadrática igualzinho. É só a gente transformá-la em uma equação, porque tu sabe, ó, eu tenho aqui a estrutura que é a seguinte, vou colocar para vocês aqui, ó, f de x igual a ax ao quadrado, olha que legal, mais bx mais c, massa. Mas tu lembra que raiz era o f de x? Então eu tenho 0 igual a ax ao quadrado, olha, mais bx mais c, que legal. Aqui eu tenho agora, para encontrar raízes, uma equação de segundo grau. Olha, massa, olha que coisa legal. Uma função quadrática é definida por um polinômio do segundo grau, mas na hora de encontrar as raízes, eu faço f de x igual a 0 e tenho que calcular os valores de x em uma equação do segundo grau. Conta para mim, produção. Tu percebeu a importância agora de ter prestado atenção às aulas de tio Valtinho e às aulas do professor Anthony? Isso, porque você pode tanto utilizar a fórmula de Bhaskara para calcular as raízes, ou então você pode utilizar soma e produto, você pode fatorar a equação e encontrar as raízes quando ela vier apresentada na forma fatorada. Você pode completar quadrados, então você agora é livre para escrever ou resolver como você quiser. Beleza? Estamos entendidos? Então aqui geralmente a gente vai estar utilizando a fórmula de Bhaskara. Por quê? Porque tem um tópico aqui que é muito interessante. Corta para mim, produção. Que é a ideia do discriminante da função quadrática. É esse bendito delta que você sabe que é b ao quadrado menos 4ac. E se você for lá no YouTube, no canal do tio Valtinho, bota lá no YouTube Walter Pessoa, tem uma música que diz assim, ó, utilizando a fórmula de Bhaskara, resolva a equação do segundo grau. Terei que encontrar suas raízes com atenção para não me dar mal. O x é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Se o delta da questão for positivo, tela geral, duas raízes vamos encontrar. Se o delta é negativo, raízes nós não vamos achar. Burum, 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 burá. Ó, se delta igual a 0, duas raízes iguais você terá. E aí a banda faz assim, ó, mudando o tom para você, faz b ao quadrado menos 4ac para resolver equação de segundo grau. Então, galera, tu já sabe o delta, o que significa, tu já sabe como calcular esse bendito delta. Então, toda vez que ele for positivo,
você sabe que a função ou a equação tem duas raízes distintas, duas raízes reais. Se o delta é zero, tu sabe que as raízes são duas raízes iguais. Se o delta é negativo, não existe raiz real. Mas num gráfico, professor, o que isso significa, professor? Professor Walter, me ajude. Galera, quando você encontrar o delta de uma função quadrática, olha ele aqui, você encontrou o valor, ele é positivo, tu já sabe. Eu tenho duas raízes tocando dois pontos de intersecção do gráfico com o eixo X, como é o caso dessas duas figuras que estão aí. A primeira é indicada quando o coeficiente A é positivo, parábola voltada para cima, tu tá vendo aqui, ó, parábola voltada para cima, e quando o coeficiente A é negativo, parábola voltada para baixo. Olha a ideia da parábola aqui, ó. Tu se ligou? Agora, galera, quando o delta é igual a zero, olha o que vai acontecer. Delta é igual a zero. Temos a intersecção entre o eixo das abscissas e o gráfico em apenas um ponto. Olha, eu tenho somente um ponto tocando a parábola e o eixo X. Aqui eu vou acrescentar o eixo X para você, para ficar bonitinho. Nesse caso aqui, inicial, o coeficiente A é positivo, e quando o coeficiente A é negativo, parábola voltada para baixo, mas o ponto de intersecção é apenas esse aqui, ou seja, tem a única raiz apresentando o toque, a intersecção, beleza? Agora, quando esse delta é negativo, a parábola vai existir, olha, mas ela não vai tocar, galera, não toca o eixo X, ou seja, não existirá raiz alguma. Não teremos raízes nesse processo, tanto com coeficiente A positivo ou com coeficiente A negativo. Corta para mim, produção. Tu se ligou, galera. Ficou fácil ou não ficou agora? Eu já sei um monte de coisa. Ó. Coeficiente A positivo, parábola para cima, alegre. Obrigado, Jesus. Coeficiente A negativo, parábola para baixo. Poxa, estou triste. Ah, pegou a ideia? O termo C é o ponto de intersecção da parábola com o eixo Y, beleza? Esse ponto de intersecção. Então, se delta positivo, duas raízes. Delta negativo não tem raiz. Delta igual a zero, eu tenho duas raízes iguais. Se ligou? Vem comigo agora para a tela geral e a gente vai mergulhar agora no último tema dessa aula de hoje, que é a ideia de vértice da parábola. A gente sabe, galera, que uma função quadrática, o gráfico dela é uma parábola. E essa função quadrática que está representada na figura, tu já consegue ver que o coeficiente A dela é positivo, porque a parábola está voltada a sua concavidade para cima, para o céu. E aí o que acontece? A parábola ela vem lá do infinito, vou marcar aqui um ponto, ó, e ela vem descendo, vem decrescendo até encontrar esse ponto mínimo aqui que eu vou chamar de vértice. A partir desse ponto mínimo, a gente vai continuar crescendo aqui a nossa ideia da parábola até voltar ao infinito. Galera, presta atenção ao detalhe. Presta atenção. Se tu sabe que aqui é uma raiz x1 e que aqui é uma raiz x2, esse x do vértice aqui, galera, é metade dessa soma x1, x2. Então aqui é ponto médio, ó, entre x1 e x2, beleza? Vou apagar aqui só para a figura ficar mais bonitinha. E você já sabe que o x do vértice é ponto médio. E para encontrar esse x do vértice, eu coloquei aqui para você a equaçãozinha, já que não dá tempo de mostrar para você. Para encontrar esse x do vértice, é só você colocar menos o coeficiente b dividido pelo dobro do coeficiente a. E se eu quiser encontrar o y do vértice, que é a imagem desse x do vértice, olha onde está o y do vértice. É exatamente a imagem desse ponto x do vértice. Você tem que calcular o delta, olha, pega o delta, coloca o sinal negativo nele e divide pelo 4a. E aí você encontra a coordenada do x do vértice e do y do vértice. E o vértice fica assim, ó, xv, yv. Beleza? Você sabe a partir de agora como calcular esse vértice. E quando o coeficiente a é positivo, a parábola com concavidade voltada para cima, eu tenho um vértice que está lá embaixo, lá na parte mínima da função, chamado de vértice mínimo, beleza? Olha o que acontece agora.
toda vez que o coeficiente A é positivo, o vértice será o ponto de mínimo da função. E quando o coeficiente A é negativo, o vértice da parábola terá o ponto de máximo da função. Olha que legal. Na primeira situação, aqui eu tenho A negativo. Olha, A negativo. Opa, A positivo. Ó. A primeira função aqui eu tenho A positivo. A positivo. Parábola voltada para cima. E na segunda situação, ó, eu tenho a parábola com a abertura para baixo. Então, o A é negativo, beleza? Nessa primeira situação, eu tenho esse vértice que é chamado de ponto de mínimo. E na segunda situação, esse vértice que é chamado de ponto de máximo. E as coordenadas você tem aqui na tua telinha para você printar, para você anotar no seu caderno e não esquecer mais, beleza? Olha só, galera, eu queria praticar apenas com uma questão. Tenho tempo, produção? Quanto tempo eu tenho? 3 minutinhos? Massa, dá tempo de mostrar para você essa questão maravilhosa, galera. Essa questão maravilhosa é o seguinte, ó. Eu tirei lá da Universidade Federal do Pará e diz assim: o faturamento de uma empresa na venda de certo produto pode ser modelado por uma função quadrática do tipo FP igual a P ao quadrado, B, P mais C, sendo P o preço de venda praticado. A figura abaixo apresenta os faturamentos obtidos em função do preço e o gráfico da função quadrática que aproxima esse faturamento, tá certo? Sobre os coeficientes da função quadrática, podemos afirmar que, presta atenção agora, corta para mim, produção, olha que legal, tu já sabe aí, essa parábola da TV fica alternando, tá? Entre minha fala e o gráfico. Vai para o gráfico agora. Essa parábola daí tem a concavidade voltada para cima ou para baixo? Muito bem, você que respondeu que tem a parábola com concavidade voltada para baixo, logo tu já sabe, ó, o coeficiente A aqui é negativo. Dessa forma, tu já cancela aqui a letra A, porque ele diz que a parábola tem um coeficiente A positivo. Tu já cancela também, ó, a letra C, porque diz que esse coeficiente é positivo. Tu entendeu? E aí eu só tenho 3 alternativas agora. Para a gente finalizar a aula, observe, eu tenho outra coisa muito importante aqui, que é o ponto de intersecção da parábola com o eixo Y. E tu percebe que isso acontece no ponto 0. Logo, eu já sei que o coeficiente C é 0. E se o coeficiente C é 0, pessoal, o que vai acontecer? Eu já tenho aqui, ó, perdeu a letra A, que já não existia, a letra B já não serve, a letra C já não serve. Eu tenho agora uma dúvida apenas entre letra A e letra B. Beleza? Então, corta para mim agora, produção. Eu tenho 2 alternativas que você vai escolher. Chutar D ou E, ou raciocinar comigo através de um programinha que eu vou pedir para você baixar aí no seu celular ou na sua casa. Você vai experimentar isso até amanhã e amanhã eu vou dar continuidade a essa solução. Mas observe, você vai baixar um programinha que eu vou chamar de... Vou te mostrar agora, que é o GeoGebra. GeoGebra. Eu estou aqui com a versão 5. Vou mostrar bem rapidinho para você aqui esse aplicativo. Vai para a tela geral, produção. Isso. Eu vou aqui para a tela geral. GeoGebra. Capturou ou não? Capturou, legal, galera. E esse aplicativo GeoGebra, ele é massa. Nele, por exemplo, você vai poder brincar assim. Olha só. Aqui na tela de entrada, lá embaixo, ó. Você faz assim, galerinha, olha, X, que é o que você tem, já montou um gráfico, ó. Você bota chapeuzinho e bota 2, ou seja, ao quadrado, montou uma parábola. E quando você bota menos 5x, olha, mais 6, já tem uma parábola construída aí, ó. O gráfico dela está apresentado para você, tá certo? Então, o que acontece? Eu vou pedir que você construa uma parábola alterando o valor B e C. C igual a 0, não é verdade? E quando você alterar o C e colocar ele igual a 0, você vai montar a tua parábola no GeoGebra e vai julgar se o coeficiente B tem que ser positivo ou negativo para que aquela parábola fique com a concavidade voltada para o lado que a questão pediu. Se ligou? Amanhã eu quero ver você interagindo comigo. Manda pelo Instagram, meu, do EducaPE, para a gente ter aqui essa conexão massa. E amanhã comigo, no mesmo horário,
Epa, amanhã é 3h30, tá? Aqui ao vivo na TV Pernambuco, TV Alep, YouTube, Facebook e TV Universitária na reprise. Um abraço para você, um cheiro. Amanhã é só resolução de problemas. Não perde a aula, tá bom? E convida teu amigo do terceiro ano, do primeiro ano, para vir comigo nessa aula de amanhã também. Abraço e não esquece, se inscreve no canal, ativa a notificação e o tempo todo a gente vai estar junto com essa aprendizagem remota, mas é uma aprendizagem significativa, beleza? Tchau!